quais são as perspectivas do socialismo no século XXI. É claro que o contexto em que nós discutimos isso, ele é bem diferente da discussão que era feita nos anos 70 ou nos anos 80. Em primeiro lugar, porque houve o fracasso da primeira e principal experiência socialista e do campo de forças que essa experiência coesionou em torno de si, que é no antigo campo socialista, no antigo bloco soviético. Então, a agenda do socialismo no século XXI, ela tem que partir de uma análise crítica das razões do fracasso dessa experiência socialista no século XX. Então, digamos assim, o ônus da prova da viabilidade de uma alternativa socialista, ela recai agora sobre aqueles que defendem uma alternativa socialista para o Brasil, para o mundo. E, por isso, um exame crítico do malogro da experiência soviética no século XXI e do bloco soviético como um todo, no século XX, perdão, é muito importante. Uma segunda questão é que a correlação de forças também mudou no mundo, porque você discutia a viabilidade ou a perspectiva do socialismo num mundo em que 1/3 da humanidade era governado por estados socialistas, né? Que havia uma guerra fria em que o mundo estava polarizado por formas distintas, se não antagônicas, de organização econômica, social e política, né? Isso não existe mais. Então, desse ponto de vista, a correlação de forças, vamos dizer assim, da luta por uma alternativa socialista no mundo, hoje, ela é muito mais desfavorável do que ela era há 20, 30 anos atrás. Então, o que isso nos indica é a necessidade de conceber a construção de uma alternativa socialista no mundo como uma construção, em primeiro lugar, de longo prazo, uma construção de acumulação de forças prolongada, e uma construção em que a chave será a viabilização de projetos nacionais de desenvolvimento que consigam ser mais inclusivos, mais democráticos, mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e econômico. Quer dizer, eu vejo dessa maneira, quer dizer, nós estamos diante, eu diria, aqui o cidadão, né, se pronunciando, né, nós estamos diante do mundo em que cada vez mais a necessidade de organizar de maneira racional a economia, de forma a produzir relações harmônicas entre as pessoas, para gerar maior bem-estar para a sociedade, sem agredir o meio ambiente, garantindo o bem-estar não só das gerações presentes, mas das gerações futuras. Isso, cada vez mais, é uma necessidade. A gente pode dizer que a resposta a esses desafios, de alguma forma, nos remete a uma organização econômica, social e política que coloca os interesses sociais em primeiro lugar e não os interesses do lucro. De certa maneira, nós poderíamos redefinir isso como uma agenda socialista para o século XXI. Isso, cada vez mais, é uma necessidade histórica, né? Mas a força política para poder transformar essa agenda numa agenda efetiva de governo, ela ainda está distante dessa necessidade. Então, nós temos um hiato entre a necessidade histórica e a força política necessária para transformá-la em realidade. Então, isso aponta para, ao meu ver, né, para um período mais ou menos prolongado, né, de acumulação de forças, de experimentação, de ampliação de direitos democráticos, de ampliação de programas, iniciativas de inclusão social, tornando cada vez mais os interesses sociais predominantes na ação do Estado, ou seja, na agenda política, né?
Então, acho que esse é um desafio que nós temos que enfrentar no século XXI. Desafio esse, talvez, exemplificado pela crise econômico-financeira que varreu o mundo a partir de 2008 e que ainda não foi superada, né? Basta ver, quer dizer, o custo social e econômico de deixar o mundo financeiro se autogovernar, né? De não ter regulação efetiva do sistema financeiro para transformar esse serviço, que é o serviço fornecido pelo sistema financeiro, como um elemento de atendimento de necessidades sociais. Ao não fazê-lo, isso gerou uma destruição. Nós estamos vendo hoje, quer dizer, o que os estados na Europa estão sendo obrigados a fazer em termos de corte de direitos sociais, de desmonte de elementos importantes do estado de bem-estar para lidar com uma crise que foi provocada por atividade de especulação na área financeira, ou seja, quer dizer, direitos sociais estão sendo cortados em função de uma crise que não tem origem social, tem origem numa lógica voraz de busca do lucro fácil e rápido, né? Estamos vendo agora em outra dimensão a crise ambiental no Golfo do México, provocado por uma empresa que claramente não tomou as medidas de cautela necessárias na exploração do petróleo em águas profundas, gerando um desastre ambiental que nós não sabemos hoje ainda quais serão as proporções definitivas. Mais uma vez, é a lógica do lucro se sobrepondo à responsabilidade social e ambiental. Então, são temas que mostram como é necessário encontrar uma agenda política que coloque os interesses da sociedade em primeiro plano e sejam esses interesses a governar as ações dos estados e as ações, sejam ações isoladas, sejam ações articuladas ou em parceria no sistema internacional.